Hoje a gente vai entender como que uma empresa tão grande como a Walmart, que deu tão certo nos Estados Unidos, tornando uma das maiores empresas do mundo, com faturamento de 680 bilhões de dólares só no ano de 2025, fracassou no Brasil. O que aconteceu que a Walmart em 20 anos pousou no Brasil, comprou tanta gente, fez várias lojas, né? Você aí talvez lembre da Walmart, mas hoje não existe mais nenhuma loja da Walmart no Brasil. O que aconteceu com o Walmart hoje? A gente vai conversar aqui, né, Douglas? Esse aqui, o Douglas falou que é o Café com o Douglas, né? Para vocês entenderem aí. E aí, Douglas, para começar, o que é o Walmart nos Estados Unidos? Como ela é tão gigante? O que fez com o Walmart ficasse tão grande? Bom, começando nos Estados Unidos, a gente percebe que o Walmart hoje é a maior rede varejista dos Estados Unidos, na verdade, do mundo, porque tem mais de 10 mil lojas espalhadas pelo mundo, mas nos Estados Unidos tem uma concentração em mais de 60%, pelo menos em faturamento. Em quantidade de loja não é 60%, é algo em torno de 4.800 lojas. E no mundo ela tem 10.500 lojas, então Exatamente. É mais espalhado, mas o faturamento mesmo vem dos Estados Unidos. A maior parte é dos Estados Unidos. A maior empresa de varejo também do México é o Walmart. Então você tem uma operação também do México que é bem sucedida. E assim, por que deu certo, né, na verdade, assim, nos Estados Unidos? Pra gente entender por que deu errado aqui, acho que a gente tem que entender também por que deu certo lá nos Estados Unidos. Porque muitas coisas que o Walmart quis fazer aqui no nosso país, e deu muito certo lá nos Estados Unidos. Só que aí a gente, ao longo do programa, a gente vai trazer mais curiosidades em relação a isso, porque nem sempre algo que dá certo nos Estados Unidos ou dá certo na Europa vai dar certo aqui no nosso país, porque nosso país é totalmente diferente. A forma de consumo também da população é totalmente diferente. Então não tem como você... não é aquele 880 ou algo muito assim quantitativo, né? Tudo é questão social também, e estudo e planejamento. Então, para começar, a gente tem que entender da onde que surgiu, né? Que momento que surgiu a Walmart, porque foi uma empresa que veio do Sam Altman, né? E ele não tinha grandes heranças, não era um cara que tinha um poder aquisitivo grande, mas mesmo assim construiu um império. E durante a construção ali de 55 até hoje, né? A Walmart ainda está ativa nos Estados Unidos. Nesse período teve várias revoluções que aconteceram dentro do comércio, né? Por exemplo, talvez vocês não saibam mais, a Walmart inventou o desconto no varejo, outra coisa. Na época você tinha que chegar no balconista e o balconista buscava as coisas que você queria. Então, digamos que eu vou a um supermercado grande, eu chegava lá e falava, quero 2 cebolas. E aí o balconista pegava as cebolas, me entregava e pegava o dinheiro. E aí o Walmart que percebeu que a galera gostava de andar pela loja e escolher os seus próprios itens, o que hoje é normal, mas na época era revolucionário, né? Te dava uma liberdade muito grande. Eu queria até colocar um exemplo. Geralmente, empresas que têm autoatendimento tendem a vender mais no sentido de dar mais liberdade para as pessoas. Por exemplo, se você vai no Burger King ou você vai no McDonald's, você tem a liberdade de escolher alguns itens. E aí você também tem uma liberdade também de consumir ainda mais. Porque você sente o seguinte, poxa, eu não tenho ninguém ali, um balconista, por exemplo... porque acho que, assim, o fato de você ter mais liberdade para você escolher seus produtos te faz consumir mais. Então, essas lojas de departamento também, como se a gente for pegar hoje uma Renner, tem uma C&A também, eles utilizam isso, né? Não tem um balconista também, então você consegue ir escolhendo suas peças e, obviamente, você tem uma maior assertividade também para você consumir ainda mais dentro da loja. Se a gente parar para pensar, quando um comércio ele é pequeno, ele pode fazer do atendimento seu maior ativo. Só que quando ele é grande, na verdade o atendimento ele começa a atrapalhar. Dá um exemplo, imagina que a gente tem aqui uma pizzaria e a pizzaria é minha e do Douglas, então nós dois somos os sócios da pizzaria, a gente trabalha efetivamente no atendendo e tudo mais. Como a pizzaria é minha, eu vou fazer aquele grande atendimento, eu vou ser um bom atendente, eu vou tentar vender mais, eu vou conversar, eu vou rir, eu vou entreter as pessoas, e isso faz com que a minha pizzaria seja muito boa pelo fato de que eu sou um bom atendente, eu sou um bom vendedor ali e estou comercializando a minha pizza. A partir do momento que eu monto 5 filiais, eu já não tenho controle, com 5 talvez sim, mas com 50 você já não tem controle sobre o atendimento. E aí o atendimento da pessoa, ou seja, a ponta da espada que trata diretamente com o cliente, ela passa a deixar de ser um ativo e passa a ser um passivo. Ou seja, ela começa a atrapalhar a escolha, ela começa a criar movimentos errados. É difícil você achar alguém dentro de uma corporação muito grande, como um McDonald's, como um Burger King, como uma empresa que tem várias filiais, que o dono efetivo, né, porque já tem vários sócios, né, ele não consegue ver a ponta final do atendimento. E aí você tem ali cargas de horário muito mais extensivas, um salário mal pago, e aí você tem um atendente ruim, porque faz sentido, né? Ele tá ali trabalhando subemprego, e aí
Você tem um atendimento ruim que a máquina ali, né, o autoatendimento, o self-service, ele resolve, faz sentido. Exatamente. Outro ponto que a gente também pode trazer, Edson, é na parte da expansão do Walmart dentro dos Estados Unidos. É porque tem uma curiosidade muito interessante, eu até faço uma relação com a Van, porque é como se fosse a Van, seria o Walmart que daria certo aqui no Brasil. Porque o Walmart lá nos Estados Unidos, ele cresceu muito em regiões longe dos centros urbanos. Então ele pegava regiões ali mais longe um pouco da cidade e construía aquelas lojas muito grandes. Então isso concentrava muito aquele atendimento para aquele público que estava naquela região. E por conta que ele vai crescendo também em larga escala, logo depois ele consegue também fazer vários contratos de longo prazo com vários fornecedores. Porque imagina, a gente está falando de 4.800 lojas hoje nos Estados Unidos. Qualquer fornecedor é um bom negócio para ele negociar com o Walmart para distribuir seus produtos dentro das lojas, porque é lojas grandes também. Então, assim, o Walmart cresceu muito por conta que eles teve lojas nesses meios longe urbanos, conseguiu atender essas pessoas dessas regiões, então tinha um market share muito alto em relação a outros varejistas, e eles tinham preço muito competitivo, porque eles tinham um poder de barganha muito grande com o fornecedor. Então acaba que, como eles tinham a ideia de vender muito, muito barato, você tinha um grande estoque muito alto e muito volume também de receita. Então, isso também ajudava também os fornecedores. Então, foi algo também que ajudou bastante os resultados do Walmart lá nos Estados Unidos. Sempre quando a gente olha pro Walmart, pensar que ele saiu em 55, né? Foi fundado em 55. Ou seja, naquele período ali era um pós-guerra. Os Estados Unidos vinha como uma grande potência, né? Claro que a União Soviética também estava ali. Mas no mundo ocidental, os Estados Unidos dominava. E assim, a gente passou pela primeira época onde o consumismo ganhou força. Que permanece até hoje, né? O que é o consumismo, se a gente fosse pensar de maneira mais basal assim? É comprar aquilo que você nem precisa tanto, né? Não é mais por necessidade, é por querer. Então eu quero uma TV, eu quero 2 TVs, eu quero agora uma geladeira maior, eu vou comprando coisas porque eu quero. E o Sam Altman, nesse momento, ele percebeu que as pessoas queriam comprar por prazer e não mais por necessidade. Eu sei que hoje parece uma coisa boba, mas na época não era. Da mesma forma que não existia desconto. E ele percebeu que os 2 lemas dele era Everyday Low Price, ou seja, todo dia tem que ter preço baixo, todo dia vai ter desconto, né? Isso foi uma das coisas que inclusive falhou aqui no Brasil, porque o Brasil isso não serviu e a gente vai explicar por quê. E além disso, um local onde você consegue comprar tudo, ou seja, você ia ao Walmart, lá você comprava um pneu, uma TV, uma roupa e uma comida. Então você conseguia se divertir comprando, e nessa época não existia isso. Então o Walmart assim, conseguiu comprar lojas infinitas ali nos Estados Unidos, e a partir do momento que ele tem várias lojas, quem não quer estar dentro do Walmart? Imagina se você é uma marca de creme de leite. Eu quero estar no Walmart porque eu vou estar em 4.800 lojas no outro dia, né? E meu concorrente não, então... E às vezes o próprio fornecedor nem, assim, a gente tá falando de uma forma tradicional que ele leva a marca dele, né? Às vezes não, às vezes ele até poderia fazer um contrato que ele faz o produto, mas a marca também seja do Walmart. Isso é uma prática que hoje é comum também em algumas redes varejistas, mas na época também era uma inovação muito interessante. Outra coisa também que ajudou bastante o Walmart é em relação à logística deles. Porque a gente sabe que a logística nos Estados Unidos ela é mais desenvolvida aqui do nosso país, então isso ajudou bastante, porque como as lojas eram em locais bem longe assim, das regiões urbanas, então você tinha uma facilidade maior, pelo menos na logística rodoviária. Aqui no nosso país a gente também tem uma certa dependência de uma logística rodoviária, só que as lojas próximas, assim, do Walmart ainda ficavam até nas regiões metropolitanas, assim. Não era aquela loja muito tão afastada assim. Então, às vezes, você ter uma logística mais desenvolvida também ajuda bastante. Porque o nosso país, por exemplo, se a gente for dar um exemplo do nosso agronegócio hoje, imagina o quanto a gente seria competitivo no nosso país se a gente tivesse uma logística, uma malha rodoviária e ferroviária também. Então, isso ajudou bastante também o Walmart. Então, assim, a gente pontuou essas características, essas curiosidades do porquê que o Walmart trouxe resultados lá nos Estados Unidos, porque agora a gente vai também trazer comparar agora com o nosso país e pensar por que não deu muito certo, né? Porque nem sempre uma fórmula boa em um país vai dar certo aqui também. E é interessante, então, de 55 até hoje, imagina que o Walmart, ano passado, faturou 680 bilhões de dólares. Isso equivale, se o Walmart, pensa, se a empresa
o Walmart fosse um país, seria o 25º país mais rico do mundo. Ou seja, o faturamento do Walmart é maior que o PIB de 170 países. Então é uma empresa que não faz sentido, assim, o olhar do americano talvez é por que não deu certo no Brasil? Porque o Brasil é o quinto maior país em território, tem uma população de mais de 200 milhões de pessoas, então por que uma das maiores empresas do mundo não deu certo? E agora que a gente conta a história do Walmart pousando no Brasil. Isso começou em 1995, né? E aí a gente tem que lembrar, quem tá acompanhando aqui o melhor programa do canal do P Capital, eu e Douglas, sabe que em 95 a gente estava saindo ali de uma crise, a gente estava estabilizando o RV, né? O plano, a unidade real de valor, o plano real, tava trocando ali pelo Itamar Franco, tava entrando o Fernando Henrique Cardoso no Ministério da Fazenda, a gente estava começando a estabilizar a economia brasileira, né, que vinha de uma inflação galopante ali do Sarney e do Collor. E aí, nesse período, o Walmart pousa no Brasil. Ele faz várias aquisições, e aquisições um pouco meio estranhas, assim, ele vai lá e compra uma rede, a Big, né, no Nordeste. Ele comprou a Rede Bom Preço no Nordeste, aí em 2005 ele se expandiu também para o Sul e Sudeste, com as operações da Sonai, que aí inclui tanto as bandeiras Big, Nacional e Max. E aqui é um grande problema, né, porque, por exemplo... Ele compra... Não é que é um problema, assim, é porque ele... vou dar um exemplo do Grupo Mateus mesmo, que é uma grande varejista do Norte e Nordeste. Ela dá muito certo lá. Só que ela tá querendo agora ir pro Sul e Sudeste, só que a expansão deles tá demorando muito. Por exemplo, os supermercados BH, ele é muito forte em Minas Gerais. Só que ele não é tão forte aqui, por exemplo, no estado de Goiás, a gente sabe que é outras varejistas, né? Então, assim, o crescimento, ele pode ser visto, assim, via aquisição, mas ele precisa também entender o público, porque, por exemplo, o consumo das pessoas do Nordeste é diferente do Sul e do Sudeste. E também tem uma questão de planejamento tributário também. Se a gente for dar um exemplo, uma curiosidade, você tem o DIFAL mesmo, que é a diferença do ICMS, que são alíquotas totalmente diferentes. Por exemplo, não é porque você tem, às vezes, uma empresa no Sul e Sudeste, você vai ter uma alíquota... Às vezes você vai ter uma alíquota até mais atrativa do que no Nordeste. Depende muito desses acordos tributários, mas, por exemplo, você pode encarecer seu produto só de você estar instalado em outro estado. É muito complicado isso. Só para entender, então, olha que interessante. O Walmart vem de um país, lá nos Estados Unidos, onde tem uma carga tributária alta, mas pelo menos fácil de entender, e pousa no Brasil, onde a gente tem o manicômio tributário. É esse exemplo do ICMS de FAO, né? Que é o diferencial de alíquota de ICMS. Imagina que o Estado ele cobra, nessa venda de mercadoria e serviço também, o ICMS. Esse ICMS, ele é de cada estado. Só que, beleza, e se eu compro essa xícara aqui do Café com Douglas, eu faço ela em Minas Gerais, só que aí eu passo ela para Mato Grosso, e no Mato Grosso eu vendo a partir de Amazonas. São 3 estados. Qual que vai colher o ICMS? Aí que tá. Aí tem um diferencial de um estado para o outro. Só que a piada é, cada estado tem o seu e cada estado tem o seu em comparação ao outro estado. Ou seja, existe o ICMS, um DIFAL, entre Goiás e Mato Grosso, Goiás e Rio Grande do Sul, Goiás e Piauí, Goiás e São Paulo. São Paulo tem, com São Paulo com Mato Grosso. Então você tem uma loucura que é esse ICMS, e o Walmart, quando ele adquiriu no Sul, Sudeste e Nordeste, ele tem todo esse problema tributário para lidar. E aí uma das coisas que ele mais fez foi pagar imposto a mais, inclusive. Por quê? Sim. Porque o empresário brasileiro, ele já tem formas legais de não fugir, mas de utilizar da própria lei para não pagar isso, porque você consegue abrir filiais e fazer transbordo de mercadoria, triangulação de notas, muita coisa que o empresário brasileiro já é acostumado com o caos, ele tem a sagacidade de tentar buscar uma forma de resolver isso, enquanto o governo tenta enfiar mais imposto em cima. Quando pousa no Brasil uma empresa que já está acostumada com uma limpeza tributária, ela se depara com uma quantidade de imposto muito absurda de pagamentos e não consegue se livrar disso. E aí, quando ele compra, o Walmart chegou em 95, comprou o Big, comprou a Max, comprou várias essas varejistas e não fez joint venture. Isso é uma coisa engraçada, né, Douglas? Ele foi lá e comprou. Simplesmente comprou, né? Porque a joint venture é uma forma mais fácil, assim, de você entrar em um mercado, porque você vai pegar um parceiro que já tá trabalhando ali. O que é uma joint venture, Douglas? Assim, de uma forma bem simples de joint venture, é quando você tem uma empresa já tá operando no mercado. A ideia é assim, ó, por exemplo, você tem sinergias. Gosto de sempre dar o exemplo da Cosan. A Cosan, você tem a empresa que faz ali lubrificantes, algo nesse sentido, assim, e você tem a Shell. Eles foram lá e fizeram como se fosse uma fusão, uma parceria, e criaram a Raízen. Então, a Raízen hoje é fruto também dessa operação. Então, assim, você unir sinergias de duas
duas empresas que juntas pode dar muito certo, que é diferente de uma fusão. Por exemplo, a Ambev mesmo é a fusão da Antártica junto com a Brahma. Aí você criou uma nova empresa. A BRF também é uma junção da Sadia e Perdigão e criaram a BR Foods. Que agora é a Marfrig também. Que vai virar BR. Enfim, exatamente. Não vamos falar da fusão da Marfrig, que ainda tem passo aí. Posso dar um exemplo também bom? Sim. Imagine o Lucas. O Lucas, por exemplo, é o melhor exemplo do que é uma joint venture. Por quê? O pai dele tinha ali o atleticismo, enquanto a mãe dele tinha ali os olhos castanhos. E aí, eles viram que atrativamente sairia uma prole que seria o pináculo da masculinidade ocidental e formaram uma joint venture chamada Lucas, né, Lucas? Pronto. Então, isso é uma joint venture. E por outro lado, né, diferente dos genitores ali do Lucas, o Walmart não. O Walmart foi lá e comprou mesmo, entrou com esse caixa, não fez um IPO, ele literalmente pegou caixa própria e fez essas aquisições e pousou no Brasil. E aí, quais foram os principais problemas que o Walmart enfrentou aqui? Bom, eu acredito que foi muito essa parte de adaptação, porque, como a gente tinha falado anteriormente, ele queria adaptar o modelo que deu certo nos Estados Unidos aqui no Brasil. Tem até uma imagem engraçada que vendia taco de beisebol aqui no Brasil. Assim, não faz sentido nenhum, sabe? Qual que é a demanda de taco de beisebol no Ceará? Isso é uma pergunta válida. Não tinha muito nexo das coisas. E apostou muito em preços baixos de forma consistente. E aqui no nosso país é um pouquinho diferente, porque a gente é muito... Assim, a gente tem uma atratividade maior de consumir quando você tem promoções mais pontuais. Então, por exemplo, você manda... quarta da carne. Da maçã, da laranja. Terço do pneu. Exatamente. Então, isso ajuda bastante. Até a dona de casa mesmo. Minha mãe mesmo é um exemplo claro disso, que às vezes quando tem uma promoção bem pontual, ela faz toda ali a cesta, toda base, essas coisas. Isso é um negócio cultural muito interessante do Brasil, né? Olha que... E talvez isso fez o São Altman pensar assim, que porra é o Brasil? Olha que isso. Por quê? Porque ele já abaixou o preço. Ele negociou com os fornecedores, conseguiu colocar um preço baixo. Só que o fato dele ter preço baixo todo dia, na cabeça do brasileiro, que está acostumado com uma promoção relâmpago ali, alguma coisa, parecia que não era barato. Mas era barato. Essa é a piada. Então, o que acontece? O brasileiro ele já está tão acostumado com uma falsa Black Friday, né? Ou seja, esse preço baixo todo dia não existe. Você chega no local que tem promoção, aquela promoção não é real. Ele já está tão acostumado com isso que esperava que o Walmart fizesse uma promoção. Porque aquele preço baixo todo dia não era verdade, mas era verdade. Então, olha que interessante. Quando você tinha essas perspectivas, é somente cultural, não tem relação a preço, é cultural. Você pode ir numa rede, por exemplo, não posso falar o nome de redes, mas tem redes aqui que o preço é alto, mas faz uma promoção. E todo mundo vai comprar na promoção, mas o preço não vale a pena. É porque tem o marketing da promoção que o brasileiro ele cai sempre na mesma Black Friday, que é tudo pela metade do dobro, né? Sim, e depois dessa parte de falta de adaptação, de falta de comunicação também com o seu público, muitos clientes depois, eles percebiam que as lojas do Walmart não tinham tantos produtos também em estoque, porque depois eles começaram a ter problemas, porque quando eles adquiriram as empresas de várias bandeiras, eles também estão utilizando muitos sistemas diferentes. Então eles também não unificou também os sistemas de estoque, por exemplo, estoque inicial, estoque no final do dia, às vezes não era tão... não tinha aquela conferência, algo nesse sentido. Aí faltava, então começava a faltar produto. E outra coisa também que isso aqui já é uma parte mais dos fornecedores. Aí já pegando os stakeholders, assim, o público que está mais próximo da empresa, isso que a gente falou do cliente, agora a gente fala agora da parte do fornecedor. O Walmart, ele tem uma operação muito agressiva no sentido, assim, de, como a gente já tinha falado dos Estados Unidos, de negociar bons preços com os fornecedores. Forçar o fornecedor a baixar o preço. Isso, para vender sempre mais barato. Só que aqui no nosso país, por ele ter entrado muito tarde em relação já a outras bandeiras bem mais fortes, como o GPA e também o Carrefour Brasil, ele não tinha essa mesma capacidade de ter um preço mais competitivo e ele forçava os fornecedores a garantir sempre aquela estabilidade de estoque. Só que a gente sabe que o nosso país já tinha bandeiras de várias redes de supermercado que era muito mais... já tinha uma tradição, já era muito tempo. Então, acaba que o Walmart não tinha essa exclusividade que ele queria ter, que acontecia lá nos Estados Unidos. Então, muitas vezes, aquela ideia de ter preços baixos, no início deu certo, mas depois o Walmart já começou a ter
uma certa preço muito acima, porque você já tinha uma inflação na época que já era um pouquinho mais alta. Tudo bem que o plano real estabilizou, mas demorou um tempinho ainda. Começou a dar um efeito legal de 96, 97 adiante. Só que você demorava pra ter estoque, e quando vinha estoque, a inflação já fazia aquele reajuste no preço. Então acaba que ele largava em terceiro lugar, ou às vezes muito de uma forma não tão rápida como os seus fornecedores. E outro seus ponto, concorrentes, na verdade. E outro ponto que fez com que o Walmart não desse certo e fosse embora do Brasil em 2021 foi justamente uma outra questão, que é o empresário brasileiro, ele tá preparado pro caos o tempo todo, porque a gente vive num mar revolto, então os marinheiros aqui são melhores. Quando a gente olha, infelizmente, né, isso não quer dizer uma coisa boa, significa que a gente tem problemas tributários, jurídicos e insegurança política. Mas quando a gente olha para o que quando veio o Walmart assusta quando ele chega perto do Carrefour, perto do GPA, que é o Grupo Pão de Açúcar. Mas o que eles fazem? Se adaptam. Então, por exemplo, o Carrefour hoje, se você vê, ele tá vendendo exatamente a mesma questão que vendia o Walmart. É TV, Sim. É pneu, é roupa, é tudo. Ou seja, eles copiaram o Walmart muito mais rápido que o próprio Walmart. Outra coisa, eles abriram uma... atacadão. A esquizofrenia brasileira, que foi o quê? O Walmart era o quê? Ele era atacado. Só que ele vendia pro varejo. E aí o que o Brasil inventou? O atacarejo. Porra, resolvido. É atacarejo. É atacado, é varejo. Foda, é atacarejo. É o que você quiser. É o que você quiser. Então, o Carrefour foi lá e montou o Atacadão. O Atacadão é pertencente ao Grupo Carrefour. E o Açaí Atacadista, que também é muito grande, é do Pão de Açúcar. E aí você vai no Açaí Atacadista, no Atacadão, o preço talvez seja o mesmo da época do Walmart, mas você tinha coisas muito grandes. E olha o tanto que isso muda a percepção do consumidor. Então, você chega no Atacadão, você vai comprar, sei lá, creme de leite. Aí tem as caixinhas de creme de leite, um valor relativamente normal, mas tem um creme de leite de 20 litros, que é utilizado pela indústria, para quem tem um comércio, uma queiqueria, um bolo, alguma coisa. E aí a pessoa tem a ilusão de que aquele creme de leite pequeno tá mais barato porque também tá vendendo pro atacado, tá vendendo o grande ali do lado. E aí você tem aqueles pallets gigantescos. Ou seja, aquilo começou a tirar foi uma adaptação do próprio Carrefour e do próprio GPA, o Pão de Açúcar, pra cima do Walmart. O Walmart não aguentou. Outra coisa, o Walmart fez coisas gigantescas, ou seja, cada loja do Walmart eram gigantescas, eram galpões e galpões e galpões. O que o Pão de Açúcar e o Carrefour fez? Pequenas lojas pontuais em locais mais específicos da cidade com coisas que precisam. Então você vai em São Paulo, o que hoje a Oxxo fez em São Paulo, o Carrefour e o Pão de Açúcar fez antes, que é fazer uma lojinha pequena ali, quadradinha, com poucas coisas que são necessárias para quem tá morando naquela quadra, naquele bairro ali, que tem um grupo muito grande de gente. E essas pequenas lojas faziam que a pessoa não fosse longe até o Walmart. Ou seja, tudo que o Walmart foi revolucionário nos Estados Unidos, quando ele peitou aqui, ele não conseguiu, não deu. Aqui é outra história, cara. Porque os seus próprios concorrentes já tinham copiado coisas boas deles. Já, e quando ele tentava fazer alguma coisa, os concorrentes copiavam. Então o Brasil é muito... Os empreendedores brasileiros são muito bons nisso, o que é uma pena, porque é uma pena pelo fato de que precisa ser desse jeito porque a gente tem uma insegurança jurídica. E a insegurança jurídica, a insegurança trabalhista, que tinha principalmente na época, fez com que o Walmart também contraísse várias dívidas. Passivos trabalhistas, passivos tributários. Além de estar tendo uns resultados ruins já, porque o Walmart, ele saiu totalmente da sua operação em 2021, depois de ter feito a venda pro Carrefour Brasil. E o próprio Carrefour comprou, isso é muito bom, né? Do Grupo Big. Eu vou chegar pra dominar, mas aí me compram ainda. Eles compraram por 7 bilhões as operações do Grupo Big. Assim, se a gente for pegar, o Walmart, ele é listado nos Estados Unidos, então ele tá ali nas 500 maiores empresas dos Estados Unidos, só que nos relatórios, ele falava um pouquinho da América Latina, mas não dava aqueles dados, assim, muito... Por exemplo, a Coca-Cola tem a subsidiária na América Latina, que é a FEMSA. A gente sabe os dados da FEMSA e dá muito resultado. É muito, muito interessante. Só que aí o mercado ele não sabia tanto como que estava o progresso das operações na América Latina. Até que em 2009 eles começaram a divulgar esses resultados e eles perceberam que a operação já estava acumulando muitos resultados negativos. Então, desde a sua operação até 2009 já estava dando resultados muito negativos. O que fez assim piorar ainda mais o cenário do Walmart?
É muito ali por conta, depois de 2013, 14, aí a gente tem uma certa instabilidade até política também, na época que teve vários escândalos, aquelas... Foi impeachment da Dilma, Selic Impeachment, batendo 15 e pouco por cento. Parece exatamente, hoje, teve né? muitas pessoas na rua também protestando, estando muito feliz com o cenário atual daquela época. Isso também agravou bastante a situação do Walmart, porque é uma empresa varejista, né? E uma empresa varejista, você depende de vários indicadores macroeconômicos para dar certo. Então, IPCA baixo, que é uma inflação, no caso. Curva de juros baixa. Exatamente, para consumir mais, para ter crédito mais barato. Então, isso tudo impactou os resultados da empresa. E como o Wes tinha falado, a empresa enfrentou milhares de processos trabalhistas e também tributários, não processos no sentido assim, de fechar. A empresa fala assim daquele passivo dentro do balanço patrimonial, ali que são as obrigações da empresa. E em 2021 ela fechou as operações, mas em 2018 ela vendeu também 80% da operação para um fundo privado, que era o Advent International. E vendeu também essa parte que estava também. Depois, em 2021, ela concluiu toda a operação vendendo a marca ali pro Carrefour Brasil. Mas vale ressaltar que ainda ficou com 5% ainda do Sam's Club e de outras marcas. Então, assim, é como se fosse aquele minoritário, mas que não vai ter tanta presença assim nas tomadas de decisões operacionais dessa nova composição de resultados ali, que hoje pertence a maior parte pro Carrefour Brasil. E quando a gente olha para isso, então, para onde que a gente quer levar essa conversa? Existe crise o tempo todo, né? Esse é o programa que a gente está tentando trazer aqui, eu e o Douglas. E olha, quando você encara 1995, a maior empresa dos Estados Unidos de varejo, uma empresa que corresponde ao PIB de vários países, e ela vai descer ao Brasil. Se ela não fez, mas se ela tivesse feito um IPO, tenho certeza que muitas pessoas entrariam no IPO com muita grana, colocaria a grana da vida, falar assim, pô, se ela fez esse sucesso lá, por que ela não vai fazer esse sucesso aqui? E aí, cabe uma análise muito mais criteriosa sobre a empresa, cabe uma análise que você precisa de conhecimento para fazer isso. Então, se você quiser aprender a investir em boas empresas, em conseguir olhar com essas perspectivas, analisar balanços, coisa que só fizeram em 2009, por exemplo, na Walmart, se você fosse da UVP, né, escola, você já conseguiria ver tudo isso antes. Então, se você quiser entrar para a maior escola de investimento do Brasil, aprender a investir do zero, alguém que não sabe nada que está fazendo, mas que quer aposentar, porque o INSS não vai existir, todo mundo sabe, a pirâmide já ruiu. Então, se você quiser realmente se aposentar e ter um futuro melhor, alvp.com.br, ou aqui na descrição tem um link aqui que você vai preencher um formulário. Nesse formulário que você vai preencher, a gente vai ter informações sobre você, ver o quanto você ganha, ver o quanto você tem disponível para isso, ver se você tem dívidas, entre outras informações necessárias, para que assim a gente aceite ou não você na escola. Pô, como assim aceite ou não na escola? Que tipo de proposta é essa? Por que a gente faz isso? Porque a UVP é a única no Brasil que a gente devolve o dinheiro ao final, se você entender que não valeu a pena. Ou seja, você paga o dinheiro, você faz o treinamento, aprende a investir. Se você não aprendeu, você recebe o dinheiro integral de volta após o final do curso. Não precisa nem falar nada, falar, eu acho que não valeu a pena. Você recebe. Então a gente precisa filtrar as pessoas que entram, por quê? Porque senão seria só um curso de internet que as pessoas estão pagando, comprando, fazendo, e na UVP a gente realmente muda a vida financeira da pessoa. A UVP Escola é só a primeira porta para você ter o cartão de crédito, para você abrir a conta na corretora, para depois você ter a consultoria e depois você ter uma aposentadoria e viver com uma renda passiva, como muitas pessoas hoje já vivem. Então, se você quiser, alvp.com.br. Porque se a gente olha que interessante, a Walmart, ela tinha tudo para ser uma das maiores empresas do Brasil também. A gente é um local... É um país consumidor de muitas pessoas também. Desce da cultura estadunidense, a gente tem um território gigante, a gente tem mais de 200 milhões de pessoas e mesmo assim foi um fracasso, saiu com o rabo entre as pernas. Você aí, comente. Você lembra de alguma loja do Walmart? Você chegou a visitar? Como que eram os preços do Walmart? Tinha isso mesmo? Porque eu lembro que tinha taco de beisebol no Goiás, não faz sentido, sabe? A demanda por isso é baixa, sabe? Bola de futebol americano, tem, mas, sabe? Compara isso com o que você acha no Carrefour, tão diferente. Não faz sentido. Tem várias marcas que tem que se adaptar ao seu público, né? Por exemplo, a Elma Chips, que hoje pertence à PepsiCo, quando ela foi operar no México, ela teve os seus salgadinhos, teve que ter ser mais apimentado, né? Porque o mexicano tem esse
assim, ele consome mais os salgadinhos assim. Então, que é um- enfim, não precisa. Não é porque uma forma deu certo em um país que vai dar de uma forma assim, muito quantitativa, né? O Guaraná Jesus, por exemplo, é só em algumas localidades que ele dá muito certo, né? Porque ele é mais doce também, tem muitas questões são pontuais. E no próprio Brasil, você já tem o sul do Brasil é totalmente diferente do Nordeste, que é diferente do Centro-Oeste, que é diferente do Sudeste. Sim. E aí você tentar equalizar um meio de consumo igual não faz sentido nenhum, não faz sentido nenhum. É igual Sim. vender erva de chimarrão lá no Piauí, não vai vender muito. Vai vender? Vai, mas não vai vender muito, entendeu? Então Sim. é isso. Então, comente aqui qual outra empresa você quer saber a história que a gente vai trazer aqui pra vocês. E um abraço, né, Douglas? Exatamente. Então, Boa. deixa o curtir também, se inscreve no canal. E a gente tá tendo uma competição interna aqui. Vocês viram que tem vários outros apresentadores aqui. A gente era do Soco Matinal, todo mundo abriu, cada um foi pro seu lado. E eu e o Douglas, a gente tá também competindo. Quem tiver mais like, mais curtida aqui no final do ano, a gente vai fazer uma somatória e vai ganhar meia banda de uma leitoa. Então, E também ajude aí. o frango E dois caipira. frangos caipira. Então ajude eu e o Douglas aqui, deixa o curtir aqui embaixo, porque aí a gente vai ganhar deles e fazer o Godoy, o Guilherme, o Malheiros e todo mundo aí, o Manuel também, perder. Então, não tem coisa melhor do que fazer os outros perderem. Então, vamos tentar ganhar. Então, um abraço e até mais. Até mais.